Hoje eu vou mostrar para vocês um dos carros mais baratos do Brasil, mas em sua versão mais completa e equipada. Esse aqui é o Fiat Mobi Tracking 2026 e a gente vai conferir consumo, desempenho, espaço interno, porta-malas, equipamentos, preços opcionais. Vamos falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não você levar para casa esse hatch subcompacto. Vamos começar aqui pelo design. Nessa versão Tracking a gente percebe de diferente esse adesivo que já virou padrão nos modelos da Fiat Aventureiros, né? Tem o detalhezinho em laranja. Ali no começo do teto você tem dois triângulos também em laranja. E aqui na frente o logo da Fiat ele é escurecido. Tem também, claro, o Fiat Flag que a gente encontra na outra versão. E no restante é igual, tá? Essas molduras em plástico preto ele já possui mesmo na versão Like. Falando de conjunto de iluminação, a gente não encontra aqui nada de LED, infelizmente. Você tem o farol baixo e o farol alto em parábola única, o que significa que quando você aciona o farol alto, ele infelizmente desliga o farol baixo. A seta ali mais próxima da grade também não é LED. E ali embaixo você tem em conjunto tanto o DRL do carro como o farol de neblina. Ali você tem duas luzes, tá? Não é a mesma coisa. Inclusive, quando você dá seta, ele não precisa desligar o DRL, justamente porque ele fica longe, então um não ofusca o outro. Mas quando você liga, por exemplo, o farol baixo, o DRL desliga sozinho. E aí, com a lanterna ou o farol baixo acionado, você consegue então ligar o farol de neblina, se você quiser, já que o DRL já estará desligado. Mas aqui para o lado a gente encontra rodas de liga leve aro 14, fazem parte de um pacote opcional e elas têm esse desenho escurecido. E vale ressaltar que os pneus aqui têm medida 175/65. E os pneus são de uso urbano, por ser uma versão Tracking, poderia já ser de uso misto, assim como lá no Argo. E falaram que é Tracking, então vocês podem ver que a gente testou o carro de verdade, né? Ele tá bem sujo e ele vai bem em estradas de terra, aliás. Essa moldura aqui bem grande que vocês estão vendo no plástico preto, ela já existe desde a versão Like, então exclusividade da Tracking você tem só esse adesivo aqui na parte de baixo com o nome da versão. As duas também possuem as maçanetas em Black Piano, assim como o retrovisor. E algo que eu gosto muito é que esses retrovisores, eles já possuem aqui o repetidor de seta, que hoje todo carro tem porque é obrigatório, mas aqui eles são iluminados em LED, então deixa eles bastante bonitos e visíveis. O arco dos vidros, assim como a coluna B do carro, é no plástico preto convencional. Aqui em cima você tem racks de teto nessa versão Tracking, que colocando aquela barra transversal eles suportam até 50 kg. E o teto pintado em preto é uma novidade e está disponível gratuitamente, depois eu falo disso para vocês. Já olhando aqui de traseira, além de mais sujeira, a gente percebe no conjunto de iluminação que também não tem nada em LED. E eu acho esse carro um pouco estranho aqui de traseira. Outra coisa que eu não gosto, justamente por não ser em LED, a lanterna traseira ela fica sempre ligada, só que aí não fica muito bonito e até atrapalha um pouquinho a luz de freio, já que ela fica na mesma posição ali, né, na região de cima. Tem aqui do lado esquerdo a seta e ali embaixo a ré, pelo menos a ré dos dois lados, ao contrário dos modelos da Citroën. A única coisa em LED aqui atrás, o que já é um ponto positivo para a categoria desse carro, é o Brake Light. Os da Citroën, por exemplo, tem aquela lâmpada única que até queima mais fácil e fica mais difícil de você enxergar. Como a gente já conhece do Mobi, a tampa traseira aqui é de vidro, vou colocar uma foto do carro limpo para vocês verem melhor. Tem o adesivo Tracking aqui na parte de baixo e o logo da Fiat também é escurecido. E aqui nessa versão, na região ali das placas, a gente também tem um adesivo preto que não encontramos na versão convencional. Já o detalhe de para-choque ali, por mais que ele tenha cara de aventureiro, já está disponível mesmo na versão Like. Queria confessar para vocês que eu estou chateado, porque vocês estão assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o like e sem hypar o vídeo. Arrasta os comentários ali para o lado que você acha essa opção de hypar, que ajuda muito a gente e é completamente gratuita. Vamos agora ao conjunto mecânico. Todas as duas versões do Mobi são equipadas com 1.0 Firefly, aquele motor aspirado de 3 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 75 cavalos no etanol e 71 na gasolina a 6.000 rotações. Já o torque é de 10,7 com etanol, 10 com gasolina a 3.250 rotações por minuto. Junto com esse motor está associada a transmissão manual de 5 velocidades, acho que já poderia ter 6, e também a tração dianteira. Antes dos dados de desempenho, vamos ao peso. A gente tem aqui 969 quilos, ou seja, ele é bem leve. E a capacidade de reboque, por incrível que pareça, é permitida e até 400 quilos num trailer sem freio.
Agora sim os dados de performance. A Fiat diz que ele acelera de 0 a 100 em 13,8 segundos com etanol e 14,7 com gasolina. Já a velocidade máxima, 164 no etanol e 161 na gasolina. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Primeiro os números do Inmetro. Na cidade diz que faz 9,8 no etanol e 14 km por litro na gasolina. Já na estrada, 10,6 no etanol e 15,1 na gasolina. Agora, eu testei esse carro durante uma semana e na cidade, com gasolina, geralmente eu fiz entre pelo menos 13, mas até uns 14,5, às vezes 15 km por litro. É lógico que a gente fez também aquele nosso teste padrão, né, no trecho de sempre, ar-condicionado ligado, andando de forma tranquila, e ele fez um pouco menos, na verdade, 12,6 km por litro. Isso provavelmente porque o nosso trecho tendo algumas subidas, faz os carros 1.0 forçarem um pouco mais o motor para que a gente consiga vencer a ladeira, né? Mas ainda é econômico. Já na estrada eu consegui entre 17 até 20 km por litro com esse carro. No nosso trecho padrão, naquele teste de viagem que nós fazemos, ele marcou 18,7 km por litro na gasolina. Aproveito para dizer que o tanque de combustível tem 44 litros. Não é dos maiores, mas para o porte do carro é um bom número. Aproveitando esse momento mais técnico, eu cito que na dianteira a gente tem a suspensão independente do tipo McPherson e na traseira o tradicional eixo de torção. Também aproveito para citar que esse carro tem o que a Fiat chama de suspensão elevada, que ela é realmente um pouco mais alta, mas não é mais exclusividade da versão Tracking. Hoje, na linha 26, a Like também tem essa suspensão mais alta. Já os freios, como era de se imaginar, são a disco aqui na dianteira, sólidos, tá? E na traseira é do tipo tambor. Eu também gosto de citar a plataforma e a produção do carro. O Mobi utiliza a base que a Fiat chama de 327. E esse trem aqui é brasileiro e mineirinho, é feito lá em Betim. E vamos aproveitar o Mobi Tracking aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. E para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno, vou fazer um comparativo aqui com o Citroën C3 e também com o Renault Kwid, que é o maior rival desse carro. De comprimento, a gente tem aqui no Mobi 3,60 metros praticamente. Lá no C3, 3,98, bem maior. E no Kwid, consideravelmente mais, com 3,73. De largura, 1,67 aqui no Mobi, ou 1,93, levando em conta os retrovisores. Enquanto o C3 ele tem 1,73 e o Kwid 1,58 praticamente. De altura no Fiat, 1,55 m, o C3 tem 1,59 e o Kwid 1,48, é mais baixo. De entre-eixos, 2,30 aqui no Mobi, 2,54 no C3, bem mais, e 2,42 lá no Kwid. Números off-road, digamos assim, né, que ajudam a nossa operação de obstáculos. A altura mínima em relação ao solo é de 18,9 centímetros, muito bom para um hatch subcompacto. Ângulo de entrada aqui na frente, 24,1 graus. Ângulo central não foi informado, mas o ângulo de saída, 38,4 graus. Já a capacidade de imersão na água, o manual diz 40 centímetros. Esse aqui é o interior do Mobi Tracking 2026. Vamos conferir o acabamento? Eita, tudo plasticão bem duro, hein? A gente tem aqui as saídas de ar laterais redondinhas, mas as centrais verticais, né? Pelo menos esse carro ganhou, se vocês notarem bem, o interior da estrada, né? Que era já um tiquinho mais refinado do que esse aqui, um pouquinho mais moderno. Então eu vou até colocar na foto aí para vocês compararem a versão antiga do Mobi com essa nova aqui que vocês estão vendo, para vocês verem as mudanças. Eu achei que ficou bem melhor. Do lado esquerdo aqui a gente tem um nicho que serve como um porta-objetos e na porta mesmo, ó, tudo plástico duro também, viu? Também não tem nenhum tecidinho, acho que pelo menos nessa versão Tracking deveria ter, que é a mais completa, né? O que a gente tem é um nicho aqui que serve também como porta-objetos e só 2 comandos para os vidros, porque não tem comando elétrico lá atrás, nem com opcionais. Os retrovisores sim são elétricos, fazem parte de um opcional. Eles não têm o rebatimento elétrico, logicamente, mas tem a função tilt down que abaixa o espelho direito assim que você engata ré. Tem um espaço pequeno aqui na porta, mas olha só, hein? Cabe uma garrafa de 500 ml, coisa que em outros Fiat não cabe, mesmo em carros maiores. Aqui abaixo não temos soleirinha, a gente encontra que também é um opcional, acreditem se quiser, a abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível aqui embaixo.
Inclusive, para você travar o carro normalmente, você tem que empurrar isso aqui, tá? Agora ele está aberto, então não vai funcionar. Mas você não tem um botão para isso. E esses tapetes aqui, eu acho que eles são de série. Embora não tenha encontrado na lista de equipamentos, eu também não encontrei na lista de acessórios. E o banco do motorista, ele, lógico, é manual, tem o ajuste de altura, mas é feito aqui pela direita. Falando em bancos para vocês, esse aqui é o revestimento. Acho até bonito, mas o apoio de cabeça é fixo, não tem ajuste. E eles são pequenos e não muito largos. Além disso, são duros. Então, com o tempo, ele te incomoda. Ele não é muito ergonômico, não. Não é confortável, sendo sincero. Falando agora sobre ar-condicionado, na verdade, a gente não tem muito o que citar, porque ele é de série, mas ele é manual, né? Não é digital. Então, todos os comandos são aqui físicos. Pelo menos ele gela muito bem, só é bastante barulhento. Continuando pelo console, aqui na parte de cima a gente encontra botões para você mexer no computador de bordo, depois eu falo disso. Pisca-alerta para desligar o controle de tração, desembaçamento traseiro e o farol de neblina, que também é um opcional. A moldura aqui é em black piano, junto com esse cinza aqui da multimídia, depois a gente fala dela. Mais black piano aqui embaixo. E mais para baixo você encontra um porta-objetos, que é novo inclusive, uma entrada USB do tipo A junto com a entrada auxiliar e tem também uma 12 volts. Porém, esse é o único USB do carro, tá? Não tem USB-C e nem outra USB-A. Tem um porta-objetos que serve até como um porta-copos aqui, ele é duplo inclusive. A manopla aqui de transmissão, mas os engates são bem molengas como qualquer Fiat. Freio de estacionamento lógico é manual e tem um espaço ali embaixo que serve para você guardar alguma coisinha também. Aqui para trás a gente não tem apoio de braço, mas encontra ali um porta-copos para o pessoal que senta lá atrás, caso eles consigam. Porta-luvas despenca bastante, mas tem um espaço até considerável, só não tem iluminação, infelizmente. Aqui na parte superior, é lógico que o retrovisor é do tipo convencional, não é fotocrômico. Você tem aqui um tweeter, olha que bacana, e o revestimento é claro, não tem também as alças de mão, o famoso PQP. Tem ajuste de altura para o cinto de segurança, tanto do passageiro quanto do motorista, só que faz parte de um pacote opcional também. Aqui em cima, luzes, nada em LED, também não tem luz individual, ou você acende ou apaga. Aqui atrás, ó, reparem como esse console aqui ele é bem alto. Eu que sou grande, inclusive, eu já bati a cabeça aqui umas 200 vezes já. Mas o legal é que você tem um espelhinho aqui para você olhar a criançada lá no banco de trás, além do retrovisor normal. E aqui atrás, ó, tem também um espaço que é inclusive aveludado para você guardar algum objeto. No quebra-sol do motorista a gente tem porta-documentos, tem tampão, tem espelho. Olha só, hein, tem muito carro mais caro que não tem esses dois itens. E aqui pro lado direito você tem o espelho, mas faltou o tampão e o porta-documentos. Falando agora para vocês sobre o volante multifuncional, ele também é novo, só que eu acho que ele é muito grande. O volante do Mobi era menor antes, né? Ele tem o ajuste de altura, pouco, mas tem. Só que o de profundidade não existe, tá, pessoal? Ele é multifuncional, mas olha que curioso, ao contrário dos modelos da Stellantis que costumam ter os botões aqui atrás, né? Esse fica na frente, provavelmente para reduzir custos. E aqui não tem nada porque o carro não tem piloto automático, nem aquele convencional. Quem dirá CC, já pensou um Mobi com ACC? Aqui você passa as faixas, trocar a fonte de áudio para atender o encerrar chamadas e comando de voz. O comando ali dos limpadores fica do lado direito, não tem sensor de chuva e aqui também não tem sensor crepuscular. Quase que eu esqueci de falar, mas esses botões aqui, eles não funcionam com a chave desligada, mesmo com a multimídia ligada. Agora, algo que eu gosto é que quando você vai sair aqui do Fiat Mobi, você pode puxar a haste do farol alto e programar quanto tempo os faróis ficarão ligados. Bacana, hein? Tem carro mais caro que não tem isso aqui. Vamos agora ao painel de instrumentos. Tem uma varredura dos ponteiros, mas é só isso. Não existe animação nem nada, até porque essa tela nem é digital, né? Digital fala assim, não é HD, não é TFT, não é nada. Ela é só uma telinha simples. Ela tem 3,5 polegadas. É o mesmo tamanho que a gente já viu lá na estrada, só que lá a tela é melhor. Ela é até colorida, se eu não me engano. Tem muito mais funções e informações e é mais bonita. E esse velocímetro aqui que passa em volta do painel, com contagiros ali do lado, isso aqui já tá bem antigo, né, Fiat? Chegou a hora de mudar já. Você tem um trip, ó, aqui do lado direito, acho que seria mais prático lá do lado esquerdo. Mas você pode selecionar então a distância, o consumo, a velocidade média, o tempo do trajeto, também a autonomia restante, a temperatura externa, está bem quente hoje, e volta aqui para a distância. Se você quiser mexer em mais funções,
você vai ter que clicar aqui nesse menu ESC. Você tem a opção de colocar um alerta de velocidade, né? E passando aqui pelas setinhas, dá para você desligar o bip, né? Que esse, ó, bip, bip. Tem aqui o intervalo para a próxima manutenção, que você pode também configurar, assim como o tempo, né? E aqui para você resetar a pressão dos pneus. Só isso, tá? Agora, o que eu detesto é que não tem velocímetro digital, por incrível que pareça. Poderia estar entre uma das informações aqui do painel, né? Mas não, você vai ter que ver no ponteiro, assim como os Incas faziam. Pessoal, me desculpem pelo barulho, mas hoje tá difícil de achar um local que não tenha alguém nos atrapalhando. Voltei aqui pro lado de fora para a gente falar sobre a chave que é canivete. O legal é que ela abre aqui pelo logo da Fiat, né? Aquela chave que a gente conhece da marca também há uns 200 anos. Tem abertura e trancamento, mas não tem abertura do porta-malas ou então aquela função de ligar as luzes e buzina. O que eu gosto é, clicou uma vez para trancar, já sobe automaticamente todos os vidros até o final, não precisa nem ficar segurando. Aliás, todos os vidros não, né? Os vidros dianteiros, já que os de trás não são elétricos. Se a gente segurar o botão de abertura, ó, eles vão abrir também, tá? Lógico, os da frente, e também não precisa ficar segurando. A lista completa de equipamentos eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas vamos falar um pouco aqui da central multimídia. É aquele sistema operacional Uconnect que a gente já conhece. É uma telinha de 7 polegadas, é pequena, claro, inclusive quando você usa o Android Auto, esses atalhos somem, né? Então para você sair do Android Auto para mexer em outra coisa é complicado, mas você pode ver aqui informações do percurso, poderia ter 2, né? Mas pelo menos você pode ver aqui pela multimídia. Inclusive, você tem aqui o consumo instantâneo. E lá no painel você não tem essa informação, tá? É só por aqui mesmo. É uma central simples, mas muito boa. Tem a possibilidade de perfis, então você configura aqui, ó, para você trocar de motorista sem ter que ficar trocando todas as configurações todas as vezes. Ela tem também a conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Agora, o problema é que só tem uma entrada USB, né? E ela é do tipo A, não tem do tipo C. Já o sistema de som eu realmente achei bastante bom. São 6 alto-falantes, porque tem os 2 tweeters ali na coluna A. E para a categoria do carro, é um sistema de som realmente bastante bom. Vamos finalmente agora ao preço do carro. Quanto custa o Mob Tracking? Na linha 2026 ele parte de R$ 83.490, mas você tem alguns opcionais. Primeiro, a Fiat chama de Pack Essential, que traz o ajuste de altura dos cintos de segurança, comandos internos para abertura do porta-malas e tanque de combustível, faróis de neblina dianteiros e os retrovisores elétricos com a função tilt-down lá no lado direito. Esse pack custa R$ 990, mas você tem também o Pack Top, que traz rodas de liga leve Euro 14 e sensores de estacionamento traseiros por R$ 2.000. A questão é que aparentemente eles não são vendidos separadamente. Pelo menos no site da Fiat, quando você coloca um deles, você é obrigado a colocar o outro também. Mas é claro que não para por aí, porque a gente também tem as cores do carro, né? Nas sólidas existe a preto Vulcano, que é a única gratuita, a branco Banquisa e o vermelho Monte Carlo por R$ 790 cada uma. Nas metálicas, a prata Bari e a cinza Silverstone por R$ 1.790. Achei um pouco cara, viu? Todas elas têm opção gratuita de teto preto Vulcano, tá, pessoal? Agora eu senti falta de um azul e também aquele cinza Durepox, né? Aquele cinza da moda que todo mundo conhece, acho que seria legal aqui neste carro. O total, então, com todos os opcionais, mais o vermelho Monte Carlo, dessa unidade que estamos testando, vai para R$ 87.270. Se você colocar a pintura metálica, vai para mais de 88 mil. Mas eu falo na conclusão se vale a pena ou não. Garantia e revisões, os períodos aqui são bem convencionais, né? 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem, e as revisões acontecendo a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Eu não gostaria de estar aqui, mas eu sei que vocês querem ver o gordinho nos bancos traseiros do Mob, né? Então, cá estou. O revestimento aqui é igualzinho lá da frente, né? Das frente é bom. Mas tem aqui o ajuste de altura para o apoio de cabeça. Não tem apoio de braço, logicamente. Também não tem alça PQP, nem ganchinhos para você pendurar alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, tem porta-revistas aqui atrás dos 2 bancos. O acabamento de porta, se lá na frente é tudo em plástico, quem dirá aqui atrás. Mas poderia pelo menos ter um porta-objetos, né? Só tem isso aqui, ó, que não serve para quase nada. Também, lógico, não tem saídas de ar traseiras, nem tomada USB, só esse pequeno porta-copos. Vamos falar de espaço ou de falta de espaço?
Eu tenho 1,92, praticamente 1,93 de altura, como vocês bem sabem. O banco do motorista está regulado na posição mais confortável que eu achei, ou seja, todo para trás e todo para baixo. E o espaço que não sobra é esse aqui, ó. Rapaz, é apertado, hein? Realmente não passa a minha mão direito aqui, ó. Se você for colocar uma mochila, você vai ter dificuldade, né? Provavelmente não vai nem passar. Já para a cabeça, lógico, ainda é ruim, ainda fico empurrando o teto, mas eu achei que seria até um pouco pior. Mas espaço interno, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos mais negativos aqui do Mobi. Dá para notar, né? Vamos agora ao porta-malas. Mais uma vez, me perdoem pela quantidade de barulhos. A tampa aqui é de vidro, como vocês sabem. Agora, para você abrir, tem que colocar a chave aqui ou pelo botão lá interno. Aqui, ó, você não tem nenhum botão que você consiga apertar. Isso não acho nada prático. E o espaço, ou não espaço, são somente 200 litros de capacidade. A Fiat não divulga especificamente, mas acredito que seja até em VDA, que é aquela medição com bloquinhos, né? E para efeito de comparação, o Citroën C3 ele possui 315 litros em VDA, e a Renault não informa o método de medição, mas diz que o Kwid tem 290 litros, e de fato lá o espaço é bem maior de porta-malas. Aqui você encontra ganchinhos aqui nas laterais, mas não encontra nenhum tipo de iluminação. Tem o tampão, mas o ganchinho para pendurar ele é só do lado esquerdo, do lado direito ele fica meio solto mesmo. E aqui levantando o piso você encontra um step full size, tá? Não é aquela roda, né? Não é de liga leve, mas tem exatamente a mesma medida das outras rodas, 17565 aro 14. Começando aqui o nosso test drive com o Mobi Tracking. Esse carro ele tem uma direção bastante leve, como todos os Fiat, certo? Então aqui na cidade, para manobrar e tudo mais, é bem gostoso. E a direção, antigamente não era hidráulica, mas hoje em dia ela é elétrica, então ela fica mais rígida na estrada e te passa um pouquinho mais de segurança. Mas, de modo geral, na estrada, em velocidades mais altas, você sente como um carro meio inseguro, né? Ele é muito pequeno, muito leve, não é um carro de construção assim muito refinada. Vamos agora ao nosso teste de dinâmica aqui com o Mobi Tracking. Vamos pegar aqui o nosso zigue-zague de sempre, descer um pouco mais rápido. Não façam isso em casa. Duvido que você tenha uma rua em casa, mas vocês entenderam. Vamos lá, ó, tá em segunda marcha mesmo, tá? Por isso que ele vai provavelmente gritar um pouquinho. E olha, a dinâmica não é boa realmente, tá? Você tem uma inclinação grande da carroceria, ó, e ele é um carro pequeno, alto, né? Então você sente ele balançar e tudo mais. Então a dinâmica, eu não vou dizer que ela é péssima, mas não dá pra dizer também que ela é boa, viu? Ó, vamos passar aqui na valeta. A gente vai passar uns 10 km por hora, mais ou menos, com tranquilidade. A gente chacoalha bastante aqui dentro, mas com tranquilidade eu digo assim, longe de raspar embaixo, né? Mais uma valeta aqui, ó, vamos passar em segunda marcha mesmo, um pouco mais rápido. Ó, passamos ali a uns 15 por hora mais ou menos. Não tem velocímetro digital, né? Mas também passou com bastante tranquilidade. Falando um pouco sobre isolamento acústico para vocês, não dá para dizer que é bom. Confesso que em comparação com Argo e Cronos, que tem isolamento acústico ruim, eu achei que aqui no Mobi seria até pior, mas eles são muito parecidos. Mas de modo geral, lógico, entra bastante barulho aqui de vento, de sons externos também, né? Uma moto, um caminhão que passa do seu lado, alguma coisa nesse sentido. Então realmente não é bom. Pessoal, vamos aqui ao nosso teste de desempenho, né? Uma espécie de 0 a 100 que a gente faz aqui. Lógico, o carro é manual, não tem modo esporte nem nada, então vamos somente pisar fundo e tentar ser o mais rápido possível nas trocas de marcha. Vou desligar o ar-condicionado, tá? Porque senão a gente quase não vai sair do lugar, porque é um carro 1.0 aspirado. Vamos esperar o farol abrir. Ó, vamos lá, saindo. Ó, distracionou, hein? Até que sair bem, né? Pra um carro 1.0 aspirado, ó. Ó como ele vai. Chegamos a 100, 110, 120 não vai dar tempo, mas chegamos quase a 120. Ia ficar muito próximo ali pra gente frear, tá, pessoal? Por isso que eu parei de acelerar antes. Deixa eu ligar o ar agora de novo, porque, meu Deus, tá quente hoje. Eu posso dizer pra vocês que pra um carro que está, por mais que seja absurdamente caro, tá? Ele está entre os mais baratos do Brasil e por ser 1.0 aspirado,
Eu acho até um bom desempenho, viu? Você tem, claro, não em marchas altas, porque a potência é baixa, mas você tem um torque interessante para algumas retomadas na cidade. Então, principalmente quando você está em segunda marcha, como eu vou colocar aqui, ó, estamos a mais ou menos 2.500 rotações. Vou dar um pé fundo, ó. Tá vendo? Ele desenvolve bem, ó. Passei terceira marcha e ele continua desenvolvendo. Lógico, você vai precisar pisar bastante, porque é 1.0 aspirado. Mas para essa categoria achei um desempenho interessante, porque o carro é leve, né? São 969 quilos, é um pouquinho mais leve que... é quase o mesmo peso que eu. Então realmente você tem um carro ágil. Agora na estrada, como a gente mostrou no vídeo de viagem, bom, eu vou deixar vocês assistirem lá o vídeo, que já tá no canal, para vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu não vou chamar esse carro de gostoso de dirigir, mas sinceramente eu esperava que ele fosse mais chato nesse sentido. E ele não chega a ser realmente incômodo. Ele é desconfortável, tá? Daqui a pouco eu falo sobre suspensão, mas os bancos não são macios. A ergonomia desses bancos também não é muito boa, então você cansa nesse sentido. Mas a direção em si, eu não acho ele um carro ruim de fato, né? Bom também não é, mas não vou falar que é ruim. Então eu esperava até menos dele, pra ser sincero. Mas ele é até próximo do que a gente encontra no Argo. Lógico que o Argo é um pouco melhor, né? Estou em terceira marcha, 3.000 rotações. Pé no fundo. Ó, foi de 50 para 60, 70 e eu vou frear por conta da lombada. Vamos até passar um pouquinho mais rápido, ó. Passa bem, né? Tem a suspensão elevada e tudo mais. Então ele é um carro ágil. Se você costuma andar pisando mais, né? Você não vai passar tanto sufoco aqui não. Quero falar agora sobre suspensão para vocês. Estamos numa rua bem esburacada, ó. Vamos conferir como que é. Vou até ficar um pouquinho quieto, ó. Sinceramente, é um carro meio duro. Lógico, não é duro como um esportivo, por exemplo. Mas, provavelmente por ele ser mais altinho e ser muito pequeno, a Fiat acho que fez uma calibração um pouquinho mais rígida aqui para você evitar capotamentos e etc, né? Acaba precisando. Mas é consideravelmente menos confortável do que outros Fiat, como Cronos e Argo, por exemplo, que são próximos desse carro. Então o conforto eu vou considerar como um ponto negativo. Eu coloquei a pressão de pneu recomendada pela montadora, que é 35. Mas quando o carro chegou para mim, ele estava com uma pressão um pouco menor. E aí, lógico, ele acaba ficando um pouco mais confortável também. Mas e aí, vale a pena ou não você levar para casa o Mob Tracking 2026? Eu diria para vocês como pontos positivos, o consumo, a central multimídia, o sistema de som, até a autonomia, como ele é bem econômico e o tanque não é assim tão pequeno. Tem também a robustez. A rede de concessionárias da Fiat, principalmente para quem trabalha com o carro, esse é um ponto muito importante. E eu vou citar até o desempenho, isso considerando a categoria. Como pontos medianos, eu diria a lista de equipamentos e até o prazer ao dirigir, porque ele não é um carro exatamente ruim nesse sentido. Agora, pontos negativos: dinâmica, conforto, espaço interno, iluminação dianteira e traseira, porta-malas, acabamento, painel de instrumentos, a segurança, ADAS, já que não tem nenhum recurso, e isolamento acústico, e também o preço e custo-benefício. Alguns equipamentos que eu senti falta: ajuste de profundidade do volante, câmera de ré, velocímetro digital, painel com aquela telinha digital que nem tem, entrada USB do tipo C, botão de abertura na tampa do porta-malas, vidros elétricos traseiros, 4 airbags, iluminação nos quebra-sóis e também bancos bipartidos. Agora, para a gente entender se esse carro vale a pena ou não, vamos compará-lo com seus concorrentes. Eu peguei aqui carros com preços próximos e motores 1.0 aspirados. O Renault Kwid na versão Outsider por também 85 mil. Você tem o Citroën C3 na versão Live Pack 1.0 manual por 85 mil. O Peugeot 208 Style 1.0 manual, lembrando, hein? Passa um pouquinho já, vai para 93 mil reais. O Fiat Argo 1.0 manual também 93 mil. Hyundai HB20 Comfort também 1.0 manual, 95 mil. Volkswagen Polo Track, 94 mil. E o mais caro dos 1.0 aspirados, Chevrolet Onix na versão sem nome, por 100 mil reais. Eu posso concluir então que o Mob ele seria um carro, digamos que honesto, se ele custasse bem menos que os outros carros 0 km. Mas na prática, como vocês viram, ele chega próximo até do 208 Style, que tem muito mais equipamentos, um carro muito melhor
construído. É possível também comprar um C3 já bem completinho por pouquíssima coisa a mais do que esse carro ou até o mesmo preço que você encontra no Mobi. E ele é um carro também melhor construído e muito mais espaçoso. O porte é maior lá no C3 em relação ao Mobi. Sendo assim, essa versão Tracking fica muito cara, ainda mais com todos os opcionais, e acaba não fazendo muito sentido essa compra. Eu digo para vocês então que eu acho que não vale a pena.